Bom, tá valendo. Estamos estreando aqui o Adversidade. A intenção do podcast é a gente contar a história de adversidade das profissões, da dificuldade. Agradeço o Thiagão, meu parceiro e sócio, tá nessa empreitada comigo aqui, dessa loucura boa, né, Thiago? De divulgar conhecimento, falar sobre a vida, falar sobre coisas normais. E agradecer aqui o meu primeiro convidado, Evaristo de Moraes, nosso Evar, pessoa que depois a gente vai contar uma historinha sobre isso, mas, enfim, a nossa história se cruzou há muitos anos e isso marcou muito minha vida, enfim. Mas isso a gente fala depois. Evar, prazer te receber, cara. Quero agradecer muito o convite. Estar aqui no centro da cidade, novamente, um lugar tão bonito, onde frequentei durante muito tempo, visitar meu pai, ia ver o busto do meu avô, enfim, faz parte da minha vida ver o centro. E também fiz a Santa Casa, né? Porque eu fiz o curso do Pitangui, e o curso do Pitangui na Santa Casa fica aqui no centro. Então, é um lugar que eu sempre vi muito, um lugar belo, né? E é uma honra estar aqui com o Zé Marcelo, que conheço há muito tempo. Desde criança. Desde criança, e de certa forma eu tenho uma participação nele, porque eu lembro quando ele queria entrar num colégio, no Rio, precisava de uma carta de recomendação. É verdade, eu tinha esquecido disso. Aí precisava de uma carta. Precisava entrar no Princesa Isabel e me pediram uma carta de recomendação. Falei, que esse menino tá vindo aqui, né? Que esse cara... Aí a gente estava no fim do ano, eu preciso de uma carta de uma pessoa, não sei o quê. Aí eu falei, Zé, eu posso falar com o meu pai. Não, história diferente. Eu tava andando no Rio Sul, aí encontrei com eles, aí eu falei, você tá com a cara triste, cara? Eu falei, pô, eu tava querendo ir lá pro Princesa Isabel, precisava de uma carta de recomendação, não tem ninguém pra pedir. Aí eu falei, não, tem, vou pedir meu pai. Aí eu falei, pô, como assim, cara? Doutor Evaristo de Moraes, né? Isso ele nem pensava direito, não sabe nada, colégio. Colégio. Aí levei a carta lá pro coordenador do Princesa Isabel, o cara olhou a carta. Você é o que, doutor Evaristo, cara? Meio assustado, né? Falou, não, a gente é parente, meu parente, é amigo. Mas meu pai não conhecia o Zé. Aí eu cheguei, pai, faz uma carta de recomendação para um amigo meu, José Marcelo. Filho, mas eu não conheço ele. Eu te escrevi o Zé Marcelo. Posso confiar? Eu falei, eu confio nele. Então, porque agora, né? Apostei certo. Essa história é boa, vai. Tinha esquecido dela, sabia? Mas, assim, um assunto que é muito interessante da sua história é justamente isso, né? Você é neto do Evaristo de Moraes, o Rábula criminalista, né? E tem uma história, assim, no direito absurda, era um gênio. E filho do Evaristo de Moraes, filho, né, que é teu pai. E você tem o nome Evaristo de Moraes. Então, assim, é uma dúvida que eu sempre tive, acho que como uma pessoa com um ativo tão grande, né, de nome, a gente precisa ser realista, né, um nome desse vale até dinheiro, né, é um ativo de fato, né, você é herdeiro de nome, de fato, do direito. Como é que foi isso? Por que você não foi na advocacia? Zé, assim, na verdade, o meu pai sempre deu liberdade para fazer as escolhas que eu quisesse. E, de fato, desde a época do colégio, eu sempre me interessei para a parte de biologia, de química, assim, não era muito ligado à parte do direito. E então já tinha um lado, e eu já pensava em medicina, já tinha uma coisa minha de medicina, não plástico, não cirurgia plástica. Isso eu nunca tinha pensado em fazer. E assim, meu pai realmente me deu a liberdade de poder escolher o meu caminho, por mais que assim, eu já participava assim, com ele das causas que ele fazia, assim, te batia papo, eu achava, sempre gostei muito do direito nessa parte de defender as pessoas, defender a liberdade. Isso eu achava, era realmente muito interessante como você interferir na vida da pessoa, você defender uma pessoa no direito dela, entendeu? Então, eu sempre na minha vida eu procurei seguir o caminho daquilo que eu tinha afim. E, de fato, durante o colégio, a minha tendência foi para a medicina. E meu pai nunca foi contra, nunca quis ser contra a minha escolha médica. Como que era seu pai, assim, você criança, vá? Como era o seu pai no dia a dia? Ele era uma pessoa muito participativa com a gente. Doutor Evaristo, quem está ouvindo e não conhece, foi
dos maiores criminalistas do país, né? Um advogado brilhante, uma oratória absurda, uma escrita absurda, um tratar as pessoas sensacional. Enfim, ele era completo, né? Ele abdicou um pouco das amizades dele para ficar com a gente, né? E ele usou muito o futebol, porque era um esporte que, assim, estimulava o esporte, mas ao mesmo tempo o futebol, por que o futebol? Porque a gente gostava do futebol, ele gostava de futebol. E o futebol, ele envolve qualquer fase da vida da pessoa, qualquer esporte, né? Mas o futebol, principalmente, porque quando criança, você está participando do futebol. Quando adulto, quando adolescente, você começa a namorar, mas você ainda envolve o futebol. Quando adulto, o futebol foi uma parte que fazia com que a gente se unisse. Não só jogando, mas assistindo. Até porque, assim, na nossa família tinha uns que eram flamenguistas, outros tricolores, e mesmo assim assistíamos os jogos de ambos os times e a seleção brasileira, que estávamos sempre juntos em função do futebol. Pô, é um momento de estar juntos, né? Tinha aquela pelada dos 30, né? 30, que a gente... Conta um pouco desse futebol aí, Era vai. um momento muito interessante, porque lá, nós éramos crianças e a convivência nos 30 era de pessoas intelectuais, os Carlos Barreto, Miele, enfim, várias pessoas mais velhas e com conhecimento. Tinha uma mesa redonda, onde após o futebol eles se reuniam, eles tomando uísque e a gente tomando guaraná. E a gente sentava lá e absorvia, né, tudo que eles podiam passar. Eu acho que quando nós somos jovens, é bom a gente conviver com pessoas mais velhas. E quando mais velhos, conviver com os jovens, né? Porque é uma troca muito importante. Mas aí, voltando àquela parte Zé, da medicina, eu escolhi a medicina e realmente foi um momento muito... Meu pai ficou muito feliz. Porque, assim, vai ser médico, vai cuidar das pessoas e realmente o direito e a medicina tem muita coisa a ver, porque você está interferindo na liberdade da pessoa de viver, na liberdade similar. Mas quando eu resolvi fazer plástica, foi meio complexo. Porque meu pai, eu acho que sonhava ser cirurgião geral, um médico, enfim. Quando eu falei que ia fazer plástica, ele coçou o bigode e, é verdade, fechou a cara. Aí perguntou por quê. Aí eu falei, não, pai, é o que eu sinto, que eu quero fazer, que eu gosto, enfim. Aí ele virou para mim e falou assim, não seja o cafetão da beleza, hein? Aí aquilo me marcou até hoje. Mas aí o que acontece? Na história do meu pai, a mãe dele era uma pessoa simples, polonesa, veio morar no Brasil, e eles moraram na Paissandu, aí é uma rua no bairro do Flamengo, aqui no Rio, e ela era esteticista, ela fazia tratamento de pele, uma das primeiras pessoas que tratava da pele das pessoas. Olha isso, tem uma conexão com isso. E ele tinha um parente na Europa, um polonês, que era cirurgião geral, assim. Aí eu sentei com ele, falei, pai, você imagina a sua mãe, é esteticista, o seu tio lá na Europa é um cirurgião geral. Nada mais justo que eu seja cirurgião plástico, junta as duas coisas. Aí ele virou para mim, você é um advogado. Essa coisa do advogado tá em você, com certeza, Vá. Mas uma coisa que a gente fez muito durante a nossa vida, depois de médico, ele tinha causas médicas. Então, ele pegava aquelas causas, ele me dava para eu ler, porque há muitos termos muito técnicos, então eu trabalhava junto com ele nas causas médicas, porque eu pegava, entendia e procurava como defender o médico, como auxiliar na defesa do médico. Então, Teu pai escreveu um artigo sobre o erro médico, que ele fala sobre a Lex Arts, que a medicina é a Lex Arts, onde você tem uma possibilidade ali de alguma coisa dar errado, né? Você perde o controle. Isso existe na medicina. Às vezes não é um erro médico, às vezes o paciente tem uma parada cardíaca por algum motivo, enfim. Não quero aqui entrar na parte de medicina, que eu não entendo. Mas então essa parte do direito, eu tive algumas oportunidades com ele muito interessantes. Uma foi as causas médicas que ele pegava e eu participava. Outra vez foi um concurso de vestibular. Medicina é muito difícil, né? Hoje em dia tem Enem, antigamente não tinha, então você tinha que batalhar ponto por ponto para entrar numa boa faculdade. E eu julgava que algumas questões que eu tinha feito, o gabarito estava errado. E aí eu mostrei para ele, aí foi o inverso.
Eu falei, pai, me ajuda a escrever sobre mudar. Enfim, eu tenho direito a questionar o gabarito. Aí ele falou, então faz o seguinte, eu vou deixar uma tarde para você aqui no escritório, você vai ser meu cliente. Mas você também vai ser o meu sócio como advogado. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar, estuda isso, traduz para mim, evidente, e me diz por que a resposta deveria ser diferente. Vamos trabalhar juntos, você vai ser meu cliente e meu sócio. Aí eu fiz isso, ficamos uma tarde discutindo aquilo tudo, ele escreveu, claro. Que médico não escreve tão bem assim. E aí entramos com recurso, mudamos todas as 6 questões do gabarito. Mudamos, não foi anulado, foi mudado. Quer dizer, foi uma forma de trabalhar juntos. Aí ele mostrou, filho, isso é o advogado, você pegar as provas e trabalhar nas provas e fazer a sua defesa em cima das provas. E você... Então, eu tive algumas experiências como um direito com meu pai que foram maravilhosas, né? E por exemplo, no caso Collor, que ele defendeu, e foi uma causa muito impopular para ele. E foi uma história muito interessante, porque na época a gente morava no Flamengo, no Aterro, e a gente estava caminhando na praia. E meu pai sempre teve uma tendência política de esquerda. E na época o Collor concorreu com o Lula, e o papai tinha uma tendência, enfim, era mais ligado ao pessoal de esquerda. Sim. E houve processo do Collor, enfim, começou aquele problema, a gente caminhando no aterro, ele falou, filho, eu sou uma pessoa hoje preparada para defender o presidente. Aí eu falei, pai, mas enfim, chegando em casa, o telefone toca, eu atendo. Antigamente tinha aquele telefone de fim, né? E aí era de Brasília, querendo falar com meu pai. Meu pai estava na sala, eu falei, pai, todos suados, tinha acabado de caminhar. Aí eu falei, pai, eu acho que ouviram lá da caminhada o seu desejo, viu? E aí ele realmente era um convite para ele aceitar a defender o presidente. Só que antes disso, durante a faculdade, eu tinha falado muito sobre o Collor, enfim, vários detalhes, enfim. Cada um com a sua tendência. Sim. E aí eu falei, pai, agora você com a sua postura de esquerda e vai agora defender um cara de direita e me explica isso. Como é que ele aceitou a causa, né? Aí ele me trouxe à memória a história aí até o Zé deve saber melhor do que eu e até explicar pra gente o direito de defesa, que é um caso do meu avô, o Rui Barbosa. E foi Essa história é linda. que um amigo do meu avô... Essa carta tá com vocês, não tá? Tá no escritório lá. Um amigo do meu avô tinha cometido um crime, o avô Evaristo Moraes, e o meu avô era do partido do Rui Barbosa. E o amigo dele tinha cometido um crime político. E na época ninguém estava aceitando a causa por questões políticas, era um crime absurdo. Aí, esse amigo do meu avô chama o meu avô, que era amigo de infância, para defendê-lo. E como ninguém aceitava na época, o meu avô, antes de aceitar ou não, por questões de amizade, questões de princípios, fez uma carta ao Rui Barbosa explicando a situação e perguntando a ele o que eu vou fazer. Um amigo meu está me chamando para defendê-lo e... São inimigos políticos. Inimigos políticos, ele cometeu um crime, matou o outro, enfim. Aí essa carta do Rui Barbosa ao meu avô, que é uma carta emblemática no direito, e o meu pai reportou essa carta a mim, falou, filho, exatamente essa situação é uma situação hoje. O presidente Collor tem direito a uma representação, tem direito à defesa. E foi no momento que meu pai aceitou, enfim. Na época foi muito interessante que assim, o Brasil inteiro ficou um pouco contrário, né, ao meu pai. A popularidade do Collor naquela altura não era boa. E aí chegou a pé, o meu pai, na véspera do julgamento no Supremo Tribunal Federal, estava muito nervoso. Enfim, ele foi em Brasília um mês lá antes do julgamento. Aí ele me liga na véspera do julgamento, né? Filho, estou muito nervoso, estou muito tenso. E o meu pai, na época que ele jogava futebol, ele era goleiro. E aí eu falei, pai, tá todo mundo contra você, o esperado é você perder no Supremo,
até porque o Collor tinha renunciado na época, eu tinha perdido a parte política dele, então era a parte jurídica mesmo, no Supremo. E aí, no telefone, a gente começa a conversar, eu falo, pai, a sua situação amanhã no Supremo é exatamente a de um goleiro na hora do pênalti. Você é goleiro. Aí ele me explica. Você tá lá, tá todo mundo esperando que seja gol. E o certo, normal é que seja gol. E todo mundo torcendo contra, achando que o Collor vai ser condenado. Então, se você vencer, você defendeu o pênalti. Tirou o peso. Tirei o peso. Aí ele falou, eu te digo, você é advogado. No fundo, eu sinto que o meu pai, acho que gostaria até que eu fizesse direito, enfim, mas assim, ele não conseguiu, ele não chegou Não te pressionou, não te cobrou. nada, mas ele não chegou a me ver trabalhando como cirurgião plástico. Mas ele chegou a me ver como um médico, atendendo no Andaraí, pessoas queimadas. Eu vi que ele se emocionou, gostou da época que eu fui como médico. Como eu acho que ele gostaria de ver como eu faço hoje a cirurgia plástica. Qualquer profissão se levando com dignidade, com respeito, é muito honrada, entendeu? Mas voltando a essa parte do julgamento do Collor, Evar, você, em algum momento, como foi isso? Ser filho fazendo uma defesa de uma pessoa impopular? Você recebeu alguma crítica de amigos? Teve pressão? Isso existiu ou não? Assim, Era uma época mais branda, o que né? acontece? Na verdade, naquela época ele aparecia na imprensa, na mídia, que era muito forte, todos os dias. Assim, quando a gente entrava num restaurante de bom nível, assim, eu via um grande respeito por ele, entendeu? E esquerda, direita, não tinha isso. Ele era uma pessoa muito carismática, então as pessoas vinham falar com ele. E ele tratava todo mundo bem. Algumas pessoas podiam falar uma crítica, mas nada pessoal, nada agressivo, zero agressivo. Tanto que ele frequentava todos os restaurantes, todos os lugares e era muito bem recebido. Tanto que naquela época eu era muito ingênuo, eu achava aquilo uma coisa muito. Eu falei, uma celebridadezinha, cara. Pô, qualquer lugar, as mesas se mexiam, todo mundo falava com ele. Eu falei, pai, que legal a sua profissão, você é famoso. Aí ele coçou o bigode de novo, mais uma vez, olhou para o céu e falou, filho, eu não sou famoso, famosas são as causas, eu sou o advogado. Mas teve um momento, por exemplo, quando a gente foi ver um jogo do Fluminense nas Laranjeiras, aí aquilo foi meio constrangedor, porque ali você já pega uma parte mais popular, uma parte mais... Aí eu lembro que a gente estava passando embaixo para assistir o jogo, começaram a jogar papel. Aí quase houve uma briga, né? Porque aí meu pai falou, não, filho, é normal as pessoas reagirem assim, porque envolve política, envolve sentimentos contrários. Então as pessoas não me veem só como advogado, me veem como uma pessoa, como se fosse uma política, enquanto não é. Então tem que respeitar. Claro, a gente não pode aceitar uma agressão física. Sim. Mas houve também essa reação, que eu lembro que ele jogava um papelzinho, sabe? Mas voltando lá para a parte médica, né? Você se formou e aí na sua história você tem um outro caminho com outro gênio, que foi o Pitangui, né? Você trabalhou com o Pitangui, enfim. Conta esse curso, como foi? Na verdade, assim, na minha vida, a minha tendência era fazer cirurgia geral. Eu sempre gostei de cirurgia, sempre gostei de desenhar, então foi uma... Quando você chega na sua profissão, você vai ver no seu passado, você vê que as coisas não são por um acaso, né? E aí eu gostava de desenhar, gostava de arte, sempre gostei muito de arte e estética, e gostava de cirurgia. Você vai juntando as coisas Mas uma coisa muito importante, Zé, que eu acho em relação... uma das coisas que eu fiz em medicina também era que as pessoas vinham conversar comigo sobre elas. Eu falei uma parte de psicologia, sabe? Eu falei, para fazer psicologia, de repente faço psiquiatria. Eu não sabia exatamente, mas encaixa. Você sempre foi uma pessoa que gostou muito de ouvir, né? De ouvir as pessoas, né? E isso é muito importante. Isso é uma marca sua, praticamente. Não, mas isso é muito importante. Tanto no direito quanto na medicina, a gente saber escutar. A fama do seu pai era de que ele ouvia muito, né? Mas é fundamental. Eu acabei de fazer um curso de oratória, um grupo, você sabe, e lá existe um curso de escutar. E isso é uma coisa muito importante, porque tanto para advogado como para medicina, se você não escutar a pessoa, você não tem como ajudá-la, né? E entender as necessidades dela e dizer a verdade que a gente pode fazer, tanto na plástica como no cirurgia geral, como no direito, enfim.
A gente primeiro tem que ouvir a pessoa. Tanto que meu pai falou que muitas causas ele resolveu em restaurante, num bar, conversando com um amigo. Porque às vezes a solução vem, você não vem no... E se escutar é escutar a vida, né? Escutar a pessoa, escutar... Enfim. Então, escutar é uma coisa muito importante pra gente. Tanto no direito como na medicina. Sim. Não, é essencial. Tanto que o médico tem que fazer toda essa questão da anamnese, né? Da entrevista, da conversa. A gente percebe que hoje em dia está um pouco distante, porque às vezes as questões da tecnologia, do medicamento, em tese seriam respostas, né, precisas para problemas que às vezes têm todo um fundo emocional, dos hábitos, aquela época da medicina de família, né, que era próxima, você tinha toda uma questão de prevenção, você entendia o histórico, né? E eu percebo hoje em dia que os advogados enfrentam, às vezes, problemas quando defendem alguns médicos que não usam essa escutativa, né? Não tem esse hábito de ter um contato mais direto, né? E acaba nessa generalidade indicando determinado tratamento, deixando de fazer uma orientação que tem repercussão negativa. Então é essencial. A gente também, né? O advogado ele tem que ter a capacidade de ouvir bem para entender, além do foco principal, as questões periféricas, que o próprio cliente não entende. Essas lições assim que a gente... Em defesa. Meu avô era advogado, meu pai era advogado, trabalhei com um escritório Evaristo de Moraes, enfim. Acho que o Thiago sabe, todo mundo sabe, mas é uma história interessante que quando eu vim para o Rio para trabalhar de madrugada, enfim, as coisas não eram tão fáceis. E aí eu conheci o Evaristo quando tinha 18 anos. Eu falei, o que você quer fazer? Eu acho que eu vou fazer direito. Direito? Então quando você entrar na faculdade, você me procura que eu consigo um estágio. Eu falei, posso te procurar mesmo? Pode. Zé do colégio, faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ligar para ele, perturbar ele. Tô na faculdade. Mas hoje em dia eu estou muito especializado. Quer dizer, minha vida me levou para cirurgia de face, né? Mas no início, na verdade, quando eu estava eu queria fazer cirurgia geral. Aí no primeiro ano, para fazer na medicina, você faz residência, que é uma especialização. Você faz a faculdade durante 6 anos, depois você faz residência. E para se tornar plástico, você tem que fazer primeiro cirurgia geral, depois você faz uma outra especialização de plástica, né? Acaba sendo uma formação de 12, 13 anos para você começar. E na época eu não consegui, eu não passei na residência de geral que eu queria. E aí, enfim, aí depois eu fiquei acompanhando um cirurgião oncológico, Irã Lucas, que é a pessoa que eu devo muito a ele, uma pessoa muito querida. E ele trabalhava com o Fabrini, que já faleceu esse ano, inclusive. E eles trabalhavam juntos, então eu fiquei acompanhando os dois, e eles faziam muito cirurgia reparadora, de mama, de tumores. Então, assim, quando eu comecei a ver o Fabrini operando, o Fabrini foi um grande nome na plástica, trabalhava com o professor Tanguy, enfim, foi um dos primeiros alunos dele, então eu gostei daquilo. Então, o meu início foi realmente essa parte reparadora da cirurgia plástica, que no fundo com o professor Pitangui, que eu fiz o curso dele depois, a pós-graduação com ele, você vê que tudo se mistura, a reparadora e a estética se misturam, porque tudo é uma necessidade, você tem que aprender aquela parte técnica e passar o melhor aquele conhecimento para a pessoa, né? Ouvir a pessoa sempre e ver o que você pode fazer por ela. Então, assim, na verdade, meu início foi uma cirurgia reparadora e, claro, a vida te leva para outros caminhos. Que aí, durante o curso do professor Pitangui, eu fui descobrindo a cirurgia de face, essa parte estética, enfim, e foi muito legal, que eu faço muito hoje, né? Que eu estou trabalhando muito hoje. Evaristo, você estava falando que fez um curso de oratória, né? Enfim, conta pra gente um pouco essa tua parte de estar empreendendo, de estar querendo melhorar sempre, enfim. Muito comum os profissionais se acomodarem em algum momento, né? A gente começa a construir algumas coisas e ficar acomodado. Enfim, conta pra gente por que você está buscando essa busca sua? Hoje em dia eu vejo essa parte da mídia que antigamente era muito imposta. Hoje a gente tem essa liberdade de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje e sem interferência de ninguém, apenas a gente faz. Nós estamos fazendo aquilo que a gente quer e tem alguém assistindo a gente, ou público. Então, se a gente pode oferecer para o leigo, para o profissional, assim, para as pessoas, né? Um pouco de conhecimento, um pouco de bate-papo, porque é uma troca, né? Que eles façam, eles perguntam, enfim, se cada um puder passar, eu acho que é importante para a sociedade.
E no momento que a gente está falando, a gente tem que investir nisso. Investir na oratória, investir na mídia, investir em todos os canais que a gente puder usar. E essa ideia que você está tendo, eu estou tendo a honra de ser o primeiro, é uma ideia espetacular. Você trazer profissionais de várias áreas e passar esse conhecimento, isso nada engrandece mais a sociedade. Isso é um serviço, você está prestando serviço. A nossa intenção é justamente essa, é tentar traçar nos convidados uma conexão com o direito, né? Enfim, a gente não tem a pretensão de falar só para advogado, não só para uma área, nem para... Enfim, então a gente quer justamente fazer uma conexão para a gente entender essas adversidades das profissões, porque, enfim, você tem uma origem, um pai advogado, enfim, excelente advogado, você é um excelente cirurgião plástico, um dos melhores do país, mas mesmo assim eu tenho certeza que você vive diversas adversidades, né? Seja no ponto de vista profissional, enfim, a gente abre mão da vida pessoal com família, com filho, para estar trabalhando. Você está com consultório em São Paulo, né? Você falou? São Paulo e no Rio. E uma grande conexão, Zé, que eu vejo no direito criminal, principalmente na cirurgia estética, plástica, é a liberdade. O papai era um advogado da liberdade, né? Conhecido assim, porque a pessoa, quando vai fazer uma cirurgia estética, por mais que há uma futilidade, longe disso, porque na verdade a gente não está operando o rosto, a gente não está operando a mama, a gente não está operando o corpo, a gente está operando, na verdade, as ansiedades, é uma parte psicológica. Olha isso. Se a pessoa está ali, alguma coisa está tolindo dela de fazer. A pessoa às vezes não vai à praia, às vezes a pessoa tem as restrições sociais dela por conta às vezes daquela ansiedade, daquilo que está trazendo. Então, quando a gente faz uma cirurgia estética, a gente está interferindo Você está dando liberdade a ela. liberdade a ela. Liberdade ela viver socialmente, até com ela mesma, entendeu? E isso é uma coisa que é uma associação que o advogado criminal tem de dar liberdade à pessoa. Então, na cirurgia plástica, você, na verdade, é isso. Você ouvir, entender, e na verdade, a gente vira um psicólogo que tem bisturi na mão, né? Você tem que entender a pessoa e tentar fazer o melhor por ela para dar aquela liberdade para ela fundir melhor em sociedade, né? É um advogado, né? Eu acho que tem tudo uma base, né, forte aí para advogar. Deve ajudar muito, eventualmente, ter um advogado em trabalho conjunto, que ele já pensa, né, as questões além da cabeça do médico, né? Então isso é bom. Você falou bem, a gente vive hoje em dia numa sociedade da informação. Então tudo está ligado. A gente tem hoje em dia no celular, reunido ali no dispositivo, o mundo inteiro, né, profissional, pessoal. Então eu acho que é importante, né, você ter essa visão e dar esse depoimento da sua visão, já como profissional, né, de sucesso, de estar nesse mundo, né, digital, para fazer essa conexão. E o que vocês estão fazendo, por exemplo, de levar conteúdos importantes, interessantes para a sociedade no meio, porque hoje você pega o Instagram, o Facebook, enfim, todas essas mídias digitais, tem muita coisa ruim. E se você puder, quanto mais você oferecer coisas boas, construtivas, é melhor. Menos exposição e mais conteúdo. Isso, essa é a ideia, e ajudar a reflexão crítica, né? Fugir, para dar para quem está assistindo a gente, né, uma visão de conhecimento que muitas vezes sem esses meios elas não teriam. A melhor forma de combater o mal é fazendo isso. E é o que vocês estão fazendo. E é uma troca de ideia que, sem uma pretensão de ser muito técnica, né, dá a oportunidade de a gente ouvir histórias, né, que são importantes, né, de superação, de crescimento. A ideia é justamente essa, ter um canal onde a gente possa, né, aprender, trocar ideia e que as pessoas tenham uma visão que incentive. Porque tem muita gente, às vezes, que ouvindo ou vendo aqui a gente, vai abrir um caminho, ele vai entender que as pessoas tiveram dificuldades também, porque nesse mundo também do digital, às vezes as pessoas criam aquela ideia de um mundo perfeito, né, que se projeta, mas não contam essas dificuldades e trajetórias. Eu penso que é muito importante, na verdade, essa iniciativa que a gente está tendo, que outros advogados façam exatamente igual, criem podcast, abram discussões, que médicos abram discussões. A gente precisa de conteúdo de educação, de informação, entendeu? Eu até trazer para o meu Instagram agora e fazer um bate-papo exatamente como vocês fazendo sobre colegas. Claro, tentando ser dentro da área. A gente tem que ter a compreensão que a crítica, ela vai vir, alguém vai falar, alguém vai julgar de alguma maneira. Assim, como sempre foi a vida, né?
E a gente não se restringir a fazer o que tem que fazer sem se preocupar com a crítica do terceiro, isso é fundamental. Isso faz parte, né? Porque se você ficar sempre pensando o que vão falar, o que vão dizer, você realmente vai fazer muito pouco na sua vida. Então, assim, a intenção é justamente essa. É a gente criar. E aí você é um pouco pretencioso, mas criar uma cena para que outros advogados, outros escritórios façam exatamente o que a gente está fazendo. Falando do assunto que é dedicado, como o modelo que quiser, né? Pois é, e assim, como tá, uma oportunidade de relembrar o nome do meu pai, né? Que é uma pessoa que você conviveu, eu convivi, nós convivemos direito, enfim, é uma pessoa que a memória fica sempre reativada pelo que ele fez e está vivo aqui, né? Agora com a gente. E isso é importante, além de falar. O doutor Evaristo, ele, enfim, tem um papel muito importante que eu julgo também muito importante da minha família, que é você sempre ser a favor da democracia, né? Independente da sua preferência política, né? Isso nem vem ao caso a gente discutir, mas a gente ser intransigente com a democracia. Acho que isso é o principal. O doutor Evaristo foi uma referência sobre isso, meu avô também foi uma referência sobre isso, na época do Getúlio, enfim, combateu a ditadura do Getúlio, né? Então, a nossa história ela se conecta muito justamente por diversas coisas similares, de família, né? Quem esquece a história, o passado, perde o futuro, né? Também. Mas, Thiagão, aborda aí a questão do direito consumidor, de medicina. Isso, eu queria ter um interesse de ver com... Fala aí para os médicos um pouco. Isso, ter uma ideia, né? Porque a gente, assim, como advogado, né? A gente... Fala que Thiago é especialista em, enfim... eu sou professor e advogado, né? Há 22 anos, muito na área, né, de relações de consumo, preventivo contencioso, responsabilidade civil, e há muitos anos com muita ênfase na questão da defesa contra certos abusos, né, no direito médico, contra abusos normalmente cometidos por plano de saúde. Então, me interessa entender, né, te perguntar, para ver na perspectiva do profissional médico, em que nível, né, existe hoje em dia por você vê na classe algum tipo de orientação jurídica, né, dos advogados, interessa para os médicos hoje em dia ter esse tipo de apoio? É uma coisa, de repente, que vocês não enxergam como uma coisa muito necessária ao negócio? Hoje em dia já existe, né, para vocês no teu meio esse tipo, né, de parceria? Porque eu, como advogado, o principal aliado para eu conseguir um tratamento médico é, obviamente, né, a recomendação, o diálogo com o médico. Acho que a gente anda muito junto nesse sentido. Quando o médico, que é o senhor do tratamento, que entende, e a ele, né, que deve ser dado, né, o direito de determinar a linha terapêutica, sem tanta interferência, né, infundada do plano, que tipo, né, de orientação, de convivência, de repente você já tem, ou o que você acha que é relevante? Acho que é bacana a gente falar um pouquinho disso, que tem muitos médicos que, de repente, não compreendem, né, os reflexos que da atividade médica ele pode ter. E advogados também, a importância de estar sempre junto em causas desse nível com o médico, que é ele que vai traduzir para o advogado, né, os acontecimentos para que a defesa seja bem feita, um pedido de tratamento seja liberado. Então, Thiago, eu vejo hoje fundamental, entendeu? Isso está cada vez crescendo mais, a necessidade do médico entender e fazer realmente essa parceria com o direito, porque hoje em dia a medicina no Brasil, principalmente, eu sou cirurgião plástico, quer dizer, é quase como uma resposta de estética, então é muito complexo. Mas fora isso, todas as especialidades médicas têm que realmente estar instruído em relação a essa necessidade, que é uma realidade hoje, e cada vez cresce mais. Hoje em dia, o médico, se não tiver uma proteção, no futuro vai pagar por isso, não tem jeito. Hoje está indo com os moldes quase americanos de ser. Então, hoje, assim, quem não enxergar isso vai estar passado. Então, isso é uma coisa, realmente, hoje até nos congressos de cirurgia plástica, tem uma parte que se dedicada à parte jurídica. Essa é bacana. Então, está crescendo. Ao interesse, né? Total interesse, que a gente tem que se proteger, porque, na verdade, a medicina, o melhor, tem vários, desde o profissional melhor qualificado, menos qualificado, mas a gente envolve com visas, envolve com resultado, envolve com medicina, e a gente não pode prometer uma coisa que a gente não pode
cumprir 100%. Então, e também tem os pacientes E tem a expectativa também do paciente. E Né? também tem pacientes que tem mal intencionados, entendeu? Há de tudo. Então, se o médico hoje tem que estar protegido por isso. É fundamental. Você operar alguém, você está operando a expectativa da pessoa, né? Então, acho que tem que ter uma orientação. Primeiro, de fazer um relatório pré-cirúrgico explicando tudo aquilo. E, enfim, o paciente tem Documentar, que né? documentar tudo aquilo. O paciente tem que fotografias, tem que estar documentos assinados pelo médico, pelo hospital, pelo paciente. Enfim, tá ciente disso tudo. Existe um termo de responsabilidade? Em termos de responsabilidade, feito pelo hospital. Eu tenho no meu consultório também, orientado pela minha sociedade de cirurgia plástica. Mas mesmo assim, tendo tudo isso, ainda há uma necessidade do médico ter um apoio jurídico. Seja por um advogado, seja uma empresa. Seguro também, né? Seguro é fundamental, porque hoje em dia os processos a gente não sabe para onde eles vão. E pode ter um processo que, enfim, o médico pode ter um prejuízo muito grande depois de uma causa, enfim. Então ele tem que estar cercado por todos esses cuidados. E o médico, assim, ele se coloca à mercê de um juiz de direito. Né? E nem sempre o juiz de direito ele tem um conhecimento técnico profundo para fazer uma análise. Às vezes ele pode, assim como o advogado também, né? O advogado costuma dizer o seguinte: o advogado sem a participação do cliente, que muitas vezes é o técnico, a gente não faz absolutamente nada. Né? O cliente precisa passar a parte técnica muito detalhada para a gente que a gente crie um raciocínio jurídico. Né? Mas eu vejo hoje muito assim, a gente fica um pouco perdido, né? Porque quando se eu perguntar de medicina para vocês não vão saber. Se perguntar sobre direito para a gente, também a gente fica um pouco perdido. E até mesmo hoje eu tinha um colega que fez durante a vida dele inteira como é que fala, um seguro, mas ele fez só da parte física. Pessoa física. Aí depois ele foi processado. Só que foi processado jurídico, ele não estava protegido nessa parte jurídica. Então, tudo aquilo que ele pagou durante a vida inteira, ele não foi orientado em relação a isso. Então, hoje eu vejo que a pessoa... Bastava uma orientação simples de um advogado. Né? Exatamente. Bastava uma orientação simples de um advogado. Você tem que ser protegido juridicamente, fisicamente. Então, assim, isso são coisas que a gente realmente fica um pouco perdido. E, então, nos oferecem serviços que nós não sabemos quais são os melhores. Isso realmente falta um pouco de clareza. De clareza. Porque, assim, eu não sei se eu estou falando que faz sentido, mas o que eu percebo é que tem algumas empresas já oferecendo os seguros, né? E como que é a abordagem? É uma abordagem jurídica ou simplesmente de cobertura? A assistência jurídica também? Eles oferecem jurídica e se perder financeiro também. Claro que assim, isso é uma coisa... Eu, como família de advogados, conheço vários advogados, essa parte jurídica eu até não te preocupa tanto. Mas é o meu caso. Mas eu acho que para os médicos em geral, assim, realmente tem que ter uma assessoria, pelo menos, de essa parte de cobertura. Sim, para orientar, né? Porque às vezes o médico ele entende muito bem da questão técnica dos procedimentos, mas você falou bem, às vezes ele não está preparado para lidar com alguém mal intencionado. Então é bom que ele tenha, né, registros dos procedimentos, na parte, né, das negociações preliminares, das informações, né, pré-operatórias, para o ato depois cirúrgico, dos termos de responsabilidade. Não ter naqueles termos gerais, né, genéricos, termos de consentimento, que cada ato, certamente, o médico entende quais são os riscos maiores. Cada pessoa pode ter características, né, que demandem algum tipo de reforço de orientação. Então é bom para quem está ouvindo a gente, né, perceber que um médico, né, desse tamanho, né, uma das nossas referências nacionais de cirurgia, né, ele entende que há necessidade, né, de ter um tipo de apoio específico. E você falou bem, para o pessoal entender, eventualmente você pode ter um tipo de contrato, né, de assessoria que te defenda no seu CPF, né? Então eu, médico sozinho, se eu for processado, eu tenho assessoria, mas não necessariamente explicam ou englobam o serviço para a pessoa jurídica. Eu acho que o certo seria o médico, antes de fechar qualquer contrato, qualquer empresa, procurar um advogado para ele ler aquilo e orientar, ó. Vai ajudar na leitura, porque né? se você está fazendo, você assina, como esse meu colega, que ficou a vida inteira pagando um seguro, que prometia advogado, prometia ressarcir qualquer, aí uma brecha naquele contrato, não adiantou, ele pagou a vida inteira para nada, entendeu?
Então, nada mais certo que a pessoa, mesmo para fechar um contrato de seguro, chamar um advogado para não ser aquilo. Ó, Um advogado tá particular dele. Né? Claro, Claro, que ele tenha confiança. confiança, ó, tá me cobrindo, tá me atendendo isso? Porque senão, realmente, não, ele pode estar dando um tiro no próprio pé. Ah, você falou bem, isso é a questão da informação, porque às vezes o próprio advogado, numa informação muito teórica, uma linguagem, né, muito truncada, não dá ao cliente a possibilidade de entender a extensão daquela proteção. E assim como o médico tem que se comunicar bem também para poder entender o paciente, fazer a anamnese, conversar, para ter um diagnóstico preciso, porque às vezes a ausência desse contato direto, ela gera uma percepção do problema, né, equivocado. Comentando um caso que já foi tratado para o escritório anos atrás, é um problema de um médico que fez um atendimento muito rápido num posto de saúde para um paciente que estava sentindo dores, alegou o paciente que também era médico, mas naquele momento não tinha se identificado, que a conversa foi muito rápida, ele não encostou nele, mandou dar um medicamento muito rápido e parece ter ignorado certos protocolos que a medicina indicava naquele cenário. Uma semana depois, esse mesmo paciente sentiu dores, né, que ele só tinha sido medicado por analgésico, não quis ir mais naquele hospital, que em tese ele entendeu que não houve um tratamento, uma conversa adequada, e num novo médico, por sorte, ele adotou as condutas corretas, fez um exame rápido e detectou uma trombose venosa profunda que por pouco tempo não trouxe, né, um dano muito pior. Por sorte, né, ele teve a capacidade de, no diagnóstico, né, feito corretamente no segundo momento, com os exames de imagem, e o que ele alegou foi isso. O médico, na segunda vez, conversou com ele, ouviu ele, perguntou de várias questões. Então, esse tipo de contato, muitas vezes, que alguns médicos não fazem, é determinante para o próprio sucesso do diagnóstico e do tratamento. Já teve questões desse tipo, né, com você? Você tem esse hábito, me parece que sim, né, de ter essa conversa mais adequada? Você já descobriu coisas que na cirurgia foram determinantes nesse tipo de... O pré-operatório é fundamental, né? Porque faz parte da cirurgia. A cirurgia, o próprio professor Pitangui, as pessoas, hoje, assim, o jovem cirurgião, ele pensa que operar que é o principal, mas o operar é o filé mignon da cirurgia, aquela parte que você faz a cirurgia, mas a cirurgia começa no consultório. A cirurgia começa ali no bate-papo, porque primeiro escutar aquilo que a gente conversou, entender o que o paciente quer, o que você pode oferecer, os caminhos que você pode seguir. E aí, mesmo que você chegou nesse consenso de, vamos fazer essa cirurgia, vamos seguir esse caminho, você tem que ver o que o paciente se está tomando algum medicamento, se os exames estão todos direitinhos, se a pessoa está preparada para fazer a cirurgia. Às vezes a pessoa toma um medicamento que contraindica a cirurgia, tem que esperar. Então, esse pré-operatório, o consultório é muito importante. E a cirurgia em si, ela começa na indicação cirúrgica. A indicação é fundamental, o caminho que a gente vai seguir. O Pitangui, por exemplo, na época no curso dele, ele ia na Santa Casa às quartas-feiras. Porque lá nas quartas-feiras pegava a população, a gente fazia justamente o plano cirúrgico. Olha como é a importância do plano cirúrgico. Claro, pegava os casos mais complexos e botavam 3, 5 casos assim, aí os professores da Santa Casa faziam os planos, a gente discutia aquilo, mas os mais complexos quem fazia era o professor Pitangui, porque ali é que define o que a gente vai fazer. Então, o plano cirúrgico é fundamental, até porque você não tem um caminho só, às vezes você tem mais de um caminho e você tem que dividir isso com o paciente. Se a gente for por aqui, a gente espera um resultado assim, tudo depende da expectativa do paciente, isso que ele está falando, ouvir e fazer a indicação correta para ter um resultado para o paciente, né? Então, essa parte de consultório, essa parte pré é fundamental. E essa parte jurídica eu já não vejo como futuro, eu vejo como hoje. Sim. Hoje, se você não tiver, você está é Manaus solto no mar. Isso aumenta muito os riscos que a própria natureza da cirurgia e do procedimento já trazem, né? Que, em geral, pelo direito, tem uma visão que a cirurgia plástica, em geral, seria uma obrigação de resultado. Que, em geral, a estética embelezadora, o cirurgião assumiria voluntariamente, né, um risco de entregar determinado resultado, e muitos usam, inclusive, né, técnicas de imagem para projetar o resultado futuro, né? Com simulações, aumentando até essa responsabilidade de entregar um resultado.
E que eu acho que é relevante a gente bater muito nisso, que toda essa questão de informação prévia é importante até como documento médico para prevenir um resultado futuro, que o corpo humano é muito dinâmico. Então, mesmo às vezes, as mesmas técnicas usadas corretamente, você pode ter um resultado diferente daquele, né, pretendido. Então, acho que também concordo que não dá para amarrar muito que cirurgia plástica sempre é obrigação de resultado, porque você tem uma série de variáveis, né, que Inclusive, isso. tem muito cirurgião que tira foto do paciente, não está errado, entendeu? Mas eu não sou fotógrafo, nós temos profissionais para isso. Então, no meu consultório, eu tenho uma profissional que tem um estúdio dela, e ela faz a foto profissional, quer dizer, faz um registro profissional. Quer dizer, nem sou eu que faço, porque Uma documentação que nem sou, é uma profissional de foto que faz. Até porque ela faz uma foto melhor que a minha, evidente. Cada um tem a sua especialidade, né? Então, ela faz uma foto em preto e branco, onde valoriza o defeito, que isso me auxilia na cirurgia mesmo. Não é só um documento jurídico, mas também é um documento que me ajuda na cirurgia. Às vezes você faz uma cirurgia, eu tirei mais gordurinha de um lado que do outro. Aí você fala assim, meu Deus, por que isso? Aí você vai ver a foto, realmente tinha mais gordurinha lá. A foto comprova aquilo que você fez na cirurgia. Você tem uma precaução e tem a prova para embasar a atuação regular, né? Com certeza. Então, isso cuidados que eu tomo também. Hoje em dia é muito dado também, né, Zé? Hoje em dia é tudo ligado à questão digital. Então, as informações, né, que são colocadas para o paciente, de prontuário, tem que ter todo um cuidado para que não sejam também, né, repercutidos, que o conhecimento de terceiros gera dano. Hoje em dia até a sociedade já conseguiu que o cirurgião plástico possa postar uma mídia pré e pós, por exemplo. Eu não faço. Até como eu trabalho muito com face, assim, não quero ficar expondo o paciente, botar o pré e pós-paciente. Até porque eu acredito que é uma questão de confiança. Quando a pessoa vai ao meu consultório, certamente ela já viu algum resultado, já viu alguém, não chegou ali, não caiu de paraquedas, então ela está ali por algum motivo. Então, e é evidente, quando a pessoa mostra o pré e pós, vai mostrar o que ele quer mostrar. Entendeu? Com a nossa profissão é muito parecido, porque tem muito advogado que dá o resultado da causa, dá o nome do cliente. E isso é uma exposição que, na minha visão, é absurda. Né? Ele traz à pauta alguém que teve um problema que você resolveu. Não tem menor sentido ético isso, mas, de novo... Claro, como tudo informativo. Cada um combinado com o seu cliente, a gente respeita, né? Então, eu também não uso imagem de projetar o paciente, porque é prometer um resultado que, tipo, a medicina não é uma matemática. E a responsabilidade, né, de ser transparente. Exatamente. Imagina, eu faço a foto, mostro aquele resultado, a pessoa, eu quero isso. Aí não consigo chegar àquilo, já assumi um compromisso que não é verdadeiro, entendeu? Você falou bem. No máximo, essa imagem, quando usada, é uma projeção, uma estimativa, mas tem determinados profissionais... Você cria uma expectativa maior ainda, né? Isso. E quando eles vendem isso com um critério que é entregue, o paciente tem uma imagem que objetivamente vai ser comparada com o resultado. Ele depõe contra ele mesmo, se ele não avisar o paciente com documentação de termo de consentimento livre e esclarecido que a cirurgia tem certos riscos, né, que deve seguir certo protocolo posterior para garantir a possibilidade, né, de êxito ou mais próxima da intervenção cirúrgica. Então, isso hoje a gente está falando sobre a parte jurídica e a mídia na medicina. Hoje é uma realidade. Eu acredito até que vai... Você conseguiu fazer uma conexão interessante aí. Hoje eu acredito que na faculdade de medicina vai acabar tendo uma cadeira jurídica e a outra de marketing também, para entender como eles podem usar isso. Qual o limite até onde pode ir? Os limites éticos, os impedimentos do Conselho, né, Federal de Medicina. E assim, um belo produto para você, já que é professor. Já é o que eu falo, já em determinados cursos, a gente pode viabilizar como... Evaristo, assim, a gente está caminhando para o final, né? Queria, por último, aqui, saber de você, cara, como que você faz na sua vida pessoal para equilibrar toda essa responsabilidade, família, profissão, consultório em São Paulo, no Rio. Como que você tem se equilibrado, né? Acho muito importante a gente trazer essa discussão, Zé, porque é um conflito que a gente vive, né? O equilíbrio para todos é o mais difícil de se alcançar, porque a vida tende sempre a desequilibrar. E assim, eu fui pai, teoricamente, um pouco mais velho, né? A vida me fez assim, ter uma filha de 4, um filho de 7, necessitam da minha atenção.
Eu tenho um sócio hoje, o Paulo Miller, que é um cirurgião de face já muito conhecido. Nós fizemos uma sociedade em São Paulo, que é uma pessoa que estou com ele há 25 anos e conhecido durante o curso do Tegui. Então, é uma amizade, um trabalho profissional que estamos muito tempo juntos. Exige. Então, hoje, assim, na verdade, são alguns pilares na nossa vida que são muito importantes, né? E a gente tem que tentar dar atenção a eles. A família, o trabalho. Temos que cuidar do nosso corpo, né, que é muito importante, que é a parte de saúde. Aí na saúde envolve exercício, que eu acho muito importante. E é difícil às vezes a gente conciliar, mas temos que tentar arrumar um jeito. E a vida me levou para um lado espiritual também, que é uma parte muito importante. A gente saber que, quer dizer, cada um tem o seu lado. Tem o do ateu até o mais religioso, mas assim, eu procuro dar uma assistência, entender um pouco que não é só aqui, que nós, assim, tem uma coisa além disso. Não só pelas perdas que tive, a minha vida, meu pai, meu irmão, e como meus filhos, que vai ser o futuro. Então, que a religião, de certa forma, dá um amparo, um conforto para a gente, e não só para os que perdemos, mas e dá um pouco para meus filhos, e dá um pouquinho de fé. Um dia eu vou morrer. E eu quero que eles estejam amparados espiritualmente. Não deixa de ser uma forma de segurá-los, enfim. Então, o que eu tento passar para meus filhos é um pouquinho de viver de trabalho, um pouco de religião, seja ela qual for, mas que tenha fé, e um pouco de esporte, entendeu? Porque o esporte afasta a gente das drogas. E então, se eu sempre tentar conseguir fazer isso tudo dentro da família, né? Para o núcleo familiar, seja ele qual for o núcleo familiar, isso, Sim. o jeito que quiser, com filho, sem filho, enfim, hétero, homem, não tem preconceito nenhum, pelo contrário, eu acho que a pessoa tem que estar junto delas. Então, ter esse núcleo familiar, ter o trabalho, ter um esporte e uma religião. Se a pessoa conseguir conciliar isso, ajuda a gente. É o vencedor, né? Ajuda na vida, né? Claro, agora... O resultado financeiro não passa por nenhuma dessas coisas, Não. desses pontos. Exatamente. O nosso amigo Roberto Cortes fala uma coisa: tudo que se pode pagar é barato. É isso aí. Ele fala muito isso e eu concordo com ele. Então, essa outra parte é muito importante. Então, eu tento passar um pouquinho isso, estar junto com a família. Pago personal para fazer ginástica, porque senão não vou. Até para correr, que a gente corre. Corre. Eu não vou. Hoje eu pego personal para isso, porque senão a gente não faz mesmo, né? E o trabalho hoje realmente com o consultório em São Paulo, que eu conheço meu sócio Paulo Miller, e aqui no Rio, consultório no Rio, enfim, demanda muito tempo. Então isso a gente tem que conciliar, que não é fácil, não é fácil. Mas eu acho que a vida é assim, né? Um equilíbrio que a gente tenta buscar sempre. Varisto, queria te agradecer muito. Pô, desde o início, quando eu tive a ideia do podcast, eu fiquei pensando muito em quem eu chamaria, né, como primeiro. Eu pensei, não tem como não ser o Evaristinho, pela gratidão que eu tenho por ele, né? Apesar de ser neto de advogado, filho de advogado, eles são do interior, né? De Além Paraíba, onde você foi muitas vezes. Muitas. Mas a minha história no Rio, ela foi construída aqui, sozinho, sem muito apoio jurídico de família, né? Outros apoios muito importantes, meus primos, que você conhece. Mas você sabe que nossas famílias sempre foram muito unidas, né? Desde sempre. Se não fosse você, assim, ter dado essa, olha, eu vou te colocar na história do meu pai, isso, eu tenho certeza que meu caminho seria outro. Não estou dizendo que seria melhor, pior, mas seria outro. São visionários. E a história, eu me orgulho muito dela. De ter trabalhado no Evaristo Moraes, né? Mais de década, ter convivido com seus irmãos. A gente virou irmão, na verdade. Saí do escritório, a gente continuou se amando, se adorando, né? Sem nenhum problema, sem nenhum tipo de briga, nada disso. Então eu me orgulho muito disso. Então queria te agradecer, você ter aceitado o convite, foi maravilhoso. Para mim é uma honra, tá? Você é um advogado médico, né? A toga e o jaleco, ele veste a toga e o jaleco juntos. Vou deixar o bigode dele. Tá bom? Vá. Obrigado. Obrigadão por ter vindo, cara. Foi muito bom. Só queria te fazer uma pergunta no final.
para que fique aqui, né, pra uma dúvida minha e para o pessoal geral. É uma consulta. Tá tranquilo. Já tá ótimo. Então é o seguinte, que conselho você daria hoje para o Evaristo em retrospectiva jovem lá atrás? Quando você estava decidindo que profissão você teria, com a experiência que você tem hoje, o que você diria para você mesmo lá atrás e que sirva, de repente, para essa juventude que quer caminhar? Eu tenho uma sobrinha também, recém-formada em medicina, estava recente aqui, queria ter essa ideia. Primeiro, seguir o coração. Seguir aquilo realmente que deseja, que pensa em fazer e, assim, não ter pressa, porque eu acho que a gente tem que investir na profissão. Os quando a gente quer um resultado muito rápido, normalmente não é o resultado que vai ser duradouro. Então, o investimento naquilo que a gente sonhar e dentro daquele sonho, correr atrás do sonho. Não cai do céu. E para se chegar nesse sonho, você tem que batalhar, se esforçar. Como eu acordo 5 horas todos os dias, entendeu? Trabalho de domingo a domingo. Mas ao mesmo tempo, quando às vezes eu chego em casa, eu tenho que jogar futebol com meu filho, eu tenho que brincar de boneco com a minha filha. Mas assim, procuro sempre investir na profissão. Como? Indo para São Paulo, novas técnicas. Isso serve para a medicina como para qualquer área. Mas seguir aquilo que o coração quer, que você deseja. E não seguir por tendências, entendeu? Porque quando eu era, por exemplo, no colégio, por causa do meu nome, sobrenome, as pessoas tinham certeza que eu ia fazer direito. Talvez, não sei nem se seria mais fácil, Zé, não sei. Que a cobrança também seria muito grande. Mas eu segui o meu coração e estou seguindo ainda. Ele está sempre se renovando, sempre saindo da zona de conforto para crescer. E talvez se eu quisesse uma coisa mais tranquila, uma coisa mais... Talvez fizesse direito, né? Mas eu segui aquilo que realmente é um desafio. Foi um desafio. Eu parti para a medicina, que não tem nada a ver com a minha família. Eu segui meu coração. Nós temos um anjo da guarda que sempre dá umas opiniõezinhas que a gente tem que saber escutar. É, Sei, muito obrigado. Varício, obrigado. Tá? Tiagão, obrigado também pela Não, vamos junto, né? Primeiro de parceria. muitos. Excelente, Vá. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado.